Aurora da Consciência, sejam todos muito bem-vindos a esse espaço de cura, de expansão, de amor, de alegria, um reencontro de almas, quem sabe? Durante muito tempo da minha vida, eu como terapeuta, como buscadora, né, de conhecimento, eu comecei a aplicar coisas na minha vida para ver se essas coisas elas funcionavam. Eu comecei a acordar mais cedo, eu comecei a ter uma rotina sagrada. Essa rotina sagrada sempre foi para me curar de dentro para fora. Essa rotina ela sempre foi para me trazer maior consciência, para eu não embotar, né? O que é esse não embotar? É eu não viver a vida no automático como a gente vê a grande maioria das pessoas. Então eu fui buscar professores que me ensinavam coisas que já tinham realizado em si, coisas que eu queria almejar para mim, né? Porque a gente sempre vai querer andar com pessoas que já conseguiram realizar em si aquilo que a gente quer realizar na gente. Então eu fui buscar com esses professores conhecimentos para que eu pudesse começar uma transformação, porque eu, como muitos aqui, eu vivi uma vida embotada, eu vivi uma vida com coraça, eu vivi uma vida ferida, contando historinhas para mim, o tempo todo me justificando de que eu não tinha tempo. Então, quando eu comecei, né, a trazer consciência para minha vida, eu fui percebendo que as coisas elas mudavam, né? E eu vou trazer aqui hoje para vocês uma grande perspectiva sobre cura das sombras. Vocês vão sair daqui hoje sem querer fugir das sombras, muito pelo contrário. Vocês vão sair daqui hoje pensando assim, meu Deus, por que eu não olhei para isso antes, né? Meu nome é Ana Paula Bandeira, eu sou uma buscadora da minha própria vida, da minha verdade em ação, da minha alma. E eu me abro aqui como um canal de comunicação para que essa mensagem chegue para todos que precisam, todos que têm ressonância comigo, de energia, de amor, de cura, que está passando pelos processos que eu também estou ou que eu já passei, que eu posso ali servir de passagem, né? Então, vamos lá. Você que está assistindo no gravado, corre um pouquinho que eu vou dar bom dia para minhas moçoilas. Deixa eu ver quem tá aqui comigo. Ó, o bonde. O bonde tá aqui. Ah, que alegria. Me dá oi aqui para eu dar bom dia para você, para eu te abençoar. Tô vendo aqui a Daniele, a Thalita, a Lê, Maria Clara. Bom dia com alegria, meu amor. A Grazi Dornelas, a Noêmia. Bom dia, Noêmia. Que seu dia seja maravilhoso. A Zera, Sinara. Ó, Sinara veio, olha que alegria. Luísa, Camila. Bom dia, Lucília. Ah, que alegria. Bom dia, meus amores. Bom dia. Espero que todas estejam bem. E vamos começar o dia hoje com o coração? Então coloquem aí para mim a reação de coração para o Instagram entender que esse conteúdo é valioso e para entregar para outras pessoas. A minha intenção aqui com vocês é toda quarta-feira trazer um entendimento de algo, né? E sempre trazer uma orientação. Uma orientação no sentido de o que eu faço com isso, né? Você me falou, a gente falou sobre todo esse tema, hoje a gente vai falar das sombras, mas o que eu faço com tudo isso? Qual o caminho, né? Aqui eu vou orientar, eu vou sugerir, isso não quer dizer que você tem que fazer o que eu vou falar que você tem que fazer, né? Que a gente aqui, nós somos comunicadores, porque certa vez, conversando com um amigo meu, e esse amigo eu vou ver se eu trago ele para fazer live, porque eu sei que ele acorda cedo, ele faz as práticas dele, né, de Nachara, então ele recita os mantras dele de manhãzinho. Ele eu sei que eu posso contar que vai estar aqui 5h30. Ele falou assim, o problema é que tem muita gente na internet falando besteira, e as pessoas que estão buscando realização, elas não falam, né? Elas estão com medo de ser julgada, e tudo isso são sombras, gente. Tudo isso que a gente carrega são sombras.
Então, vamos começar o conteúdo. Eu vou gravar esse conteúdo para depois também disponibilizar ele numa plataforma para quem é aluno meu, tá? Então, quando a gente fala de sombra, e eu quero que vocês interajam aqui comigo, tá? Vocês vão me falando assim, eu entendi. Então, quando a gente fala de sombra, muita gente imagina que a sombra é um vilão oculto, que é algo que precisa estar na sombra, que é algo que precisa ser eliminado, que precisa ser combatido. Mas hoje eu quero trazer uma nova perspectiva. As sombras, elas não são nossas inimigas. As sombras, elas são prisioneiras de um ego ferido, de histórias e padrões que se perpetuam na nossa vida porque a gente ainda não olhou para elas com compaixão que merece. Então, essas partes ocultas de nós, que a gente guarda, elas não são somente as nossas dores. Pega essa chave agora. As nossas sombras, elas não são apenas as nossas dores. As sombras, elas são o nosso maior potencial. São pedaços do nosso ser que não foram reconhecidos. Muitos de nós, lá na infância, eu fiz vários vídeos cortados falando sobre isso. A gente tem duas forças muito grandes dentro da gente, que é a criança ferida e a criança divina. Então as duas existem dentro de nós. E as sombras, elas são aspectos dessa criança divina que queria se manifestar e por causa de um contexto familiar, a gente jogou pro inconsciente. Ao invés de trazer luz para aquele desejo da nossa criança divina, o que a gente fez? A gente jogou sombra. A gente colocou no oculto. Então, as sombras são pedaços nossos abandonados, mas que carregam um grande potencial divino. Isso não quer dizer que é algo bom ou ruim. É algo que eu preciso aceitar para eu poder curar. Dentro das sombras está uma chave muito grande para a gente ter uma força que a gente não está acostumado a ter. Por isso que muitos de nós a gente tem medo. A nossa autenticidade e até mesmo os nossos dons, os nossos maiores dons. Se eu não olho para essas sombras, eu não consigo ativar esses dons. E muita gente fala assim, eu acho que eu não tenho dom nenhum. Como assim não tem dom nenhum? Você acha que Deus iria falhar justamente em você? Você teve várias vidas aqui na Terra. Você tá tendo várias experiências, porque tudo está acontecendo. E aí você acha que você não tem virtude, que você não tem algo que você traz aí dentro de você? Claro que você tem, né? A sua autenticidade, a sua forma única de ser no mundo, porque ninguém viveu a mesma experiência que você. É isso que te dá força. Então hoje nessa live, a gente vai descortinar o que realmente significa trabalhar com as sombras, que é um processo de libertar padrões, para você viver uma realidade, porque 2025 tá aí, é um ano 9, o que não faz mais sentido na nossa vida, a gente vai precisar cortar. E quem for aluno meu, eu vou ensinar a cortar, a gente vai usar a espada, a espada com amor. Vocês vão entender que vocês não precisam aposentar a espada, gente. A espada e o cálice, eles existem dentro de nós, são forças. Eu vejo muita gente falando besteira, às vezes aqui na internet, falando assim, eu aposentei minha espada. Mas e aí na hora que quiser fazer um corte, quiser fazer algo que você precisa de uma dose de força e de posicionamento, às vezes você vai ter que usar a espada. É simbólico, gente, mas quando você nega suas partes, a gente não tem que negar nada, a gente tem que aceitar e viver em alegria com essas coisas aradas que existem, né? Quanto mais eu crio um espaço de aceitação, mais eu crio um espaço de expansão dentro de mim. Então, o universo, pega essa chave, o universo, ele traz pra gente todas as situações
que eu ainda não curei dentro de mim. Situações, pessoas com o mesmo perfil são atraídas para reproduzir um padrão, porque aí você vai interromper esse padrão que se reproduz. Só que eu preciso aceitar essas sombras. Essas sombras são arquivos, são memórias, são coisas, desejos, intenções, sonhos que a gente não viveu no potencial. Por muito tempo, a gente aprendeu a ver as sombras como vilã, porque muitas pessoas na sociedade querem viver uma falsa narrativa de quem são. E aí você está replicando essa galera e não está sendo autêntico, não está sendo você. Então tudo aquilo que a gente rejeitou em nós, que a gente ignorou, que a gente ficou com medo, virou sombra. Mas o que não contaram pra gente é que as sombras não são um inimigo. Elas são vítimas desse ego ferido, carregando dores, as nossas crenças. Porque lá no fundo, o que a nossa criança divina, ela fala pra gente? Vai viver, dane-se que o outro tá achando de você. Não ligue pra isso. A forma como a gente se coloca na vida, a forma como a gente se expressa na vida, fala muito sobre as nossas sombras. Por mais que a gente tente abafar, deixar lá no oculto, quando eu vou me relacionar com o outro, é a sombra que tá vindo. Então elas não são apenas um depósito de trauma e medo, gente. Elas são um cofre onde está guardado o potencial da nossa vida. Tudo aquilo que um dia você quis ser e não, né, você acreditou não ser capaz, cada talento reprimido, cada desejo sufocado. É isso. A infinita sabedoria do universo não descartou esse potencial que virou sombra, não jogou fora. Muito pelo contrário. Esse potencial ele foi guardado com muito cuidado lá nas profundezas, né, de você mesmo, esperando o momento certo. E aqui eu não estou romantizando as sombras. Eu estou dando o devido valor que elas têm, que são energias potenciais que a gente não viveu. E para muitos isso se tornou um capeta, porque a vida tá difícil, a lente pela qual você enxerga as coisas é sempre na dificuldade, no esforço. Por isso que as sombras elas não são as nossas inimigas, mas se a gente parar para olhar para uma perspectiva positiva, elas são guardiãs do nosso poder. E aqui tá o segredo de tudo isso. Muitas pessoas negam, estão no negacionismo, né? Por quê? Porque a sociedade ela fala pra gente que a gente, por exemplo, não pode sentir raiva, porque a raiva vai fazer você se posicionar. Muitas pessoas falam que a gente não pode sentir tristeza. Eu não sinto a tristeza. Aí o que acontece? Ela vira uma sombra. Mas a tristeza, ela era uma mensageira. Ela estava me mostrando, ó, isso aqui não é para você. A sua alma, ela designou isso aqui, você está indo por esse outro caminho. E aí ali naquele outro caminho, o que você percebe? Que você não está vivendo o que você precisa viver. Então a tristeza, ela vai vir como uma mensageira da sua alma dizendo assim, ó, vamos recalcular essa rota. E aí se eu não olho para essa tristeza, eu jogo ela lá para o meu inconsciente, ela vai ganhar força, porque tudo que eu jogo, tudo que fica no oculto, ganha força. Inclusive projeto. Aquele projeto que você tem de vida, deixa no oculto, que ele vai ganhar força. Então, a tristeza ali reprimida, ela vai virar, ela vai se tornar algo muito grande. E aí é onde vai me machucar. Mas nunca foi para me machucar, era uma mensageira. Então, você já parou para pensar que seus maiores medos são reflexos dos seus maiores desejos? Muitas pessoas falam assim, eu queria ter essa coragem que você tem de fazer live, de falar, e quando você não sabe, você fala que você não sabe.
Você tem medo do quê? Porque os nossos medos, eles carregam grandes mestres. E muitas das vezes carregam os nossos maiores desejos, que é o quê? Falar, se comunicar. Então, a primeira tarefa aqui pra gente é: o que eu quero realizar que eu não consigo? O que eu quero realizar na minha vida que eu não consigo realizar por causa de medo? Por causa do que os outros vão achar. Esse negócio do que os outros vão achar é uma entidade oculta na nossa vida, né? É como se fosse um espírito zombeteiro. É um espírito zombeteiro que você fica assim: eu não vou fazer isso aqui não, porque vai que o outro vai falar algo pra mim. Que outro? É esse espírito zombeteiro, né? Vira uma entidade oculta. A gente sempre tá arrumando. Bom dia, meu amor. A gente sempre tá arrumando justificativa para as nossas não ações ou para as nossas ações. A gente sempre tá. Por quê? Porque é mais fácil. Gente, eu tenho uma cliente, eu não sei se ela tá aqui. Se ela tiver, é a Carmo. Carmo, se você tiver aqui, me dá um oi. Para toda solução que eu arrumo para a vida da Carmo, ela arruma uma justificativa. Eu falo assim: Carmo, mas isso aqui é muito simples, Carmo. Por que você tá dificultando os negócios? A gente sempre tá dificultando a vida de fluir. A gente sempre tá nesse rolê, né? Então, muitas das vezes, a procrastinação, o medo do fracasso, são essas sombras que a gente não olhou. Quando você olha para essas sombras, a autossabotagem, a procrastinação, ela vai virar força. Porque você olhou para o que você precisa. Então, deixa de ser uma dor e vira força. Agora, eu preciso de doses de compaixão para eu olhar para essas coisas, para eu não ter um espaço de dureza. Porque nós mulheres, gente, a gente tem uma tendência muito grande de fazer uma autocobrança que é desumano com a gente. E por que isso acontece? Porque a energia feminina no mundo, ela é uma energia de manifestação. É uma energia de acolhimento, é uma energia de nutrição. A mulher, ela é a que nutre, tanto que é a mulher que pare e dá de mamar pro neném. Então, se você parar e pensar na natureza, é dessa forma que a energia feminina é. Então, só que colocaram uma sombra na mulher que ela precisa dar conta de tudo, menos dela. Porque não há valor em me priorizar. Mas imagina para o divino que criou você. Ele criou você de forma individual. Ele não criou você numa alcateia, numa tribo. Senão seria uma consciência vivendo uma experiência. Aqui a gente está seres individualizados. Eu tenho que dar conta da vida de todo mundo ou da vida que me foi dada? Gente, foi dada apenas uma vida para mim. Aqui. É dela que eu tenho que dar conta. É só dela que eu tenho que dar conta. Eu quero dar conta da vida. Gente, eu vou contar uma história pra vocês. Teve uma vez que eu cheguei pra minha mãe e falei assim: mãe, deixa meu primo viver a vida dele. Para de tomar conta da vida dele, mãe. Aí minha mãe falou assim: não. Gente, a minha mãe é uma comédia. Ela é um meme vivo. A minha mãe é um meme vivo. Aí minha mãe: não. Eu tomo conta, Ana Paula, da sua vida, da vida do seu primo, da do seu pai, da minha e da sua avó. Eu falei: e da sua? E da sua, mãe? Ela: não, tô tomando também. Eu: entendi. Quer tomar conta da vida de todo mundo, meu. Minha mãe é uma comédia. E aí é esse rolê da mulher. Como que eu vou manifestar? Igual a Claudinha colocou, somos um portal de manifestação do divino, do Criador. Exato. Agora, se eu tô querendo tomar conta dos outros, eu não tô manifestando esse potencial do divino. Eu não tô. Quem cuida da vida da minha mãe é Deus, é isso aí. É desse jeito. Então, muitas das vezes a gente percebe que quem está segurando o nosso rolê de vida é a gente mesmo. Não é o outro, não é nenhuma outra situação.
né? As sombras, elas vão surgir na nossa vida como uma resposta natural da nossa psique. E isso acontece, é um funcionamento para proteger a nossa identidade e a nossa sobrevivência. Então a nossa mente, ela foi projetada aqui para essa experiência para proteger a gente, né? E eu falei isso numa outra live. Quem não assistiu essa outra live, é a última live, onde eu falo da sobrevivência. Quando a gente tá nesse estado de sobrevivência, a gente não consegue manifestar o divino, porque eu tô nos chakras inferiores. E quando eu falo inferiores, não é que é inferior porque é pequeno ou fraco, não. Mas se eu estou somente nos chakras inferiores, que é o estado de sobrevivência, eu não consigo ativar os outros chakras. Eu não consigo, por exemplo, fazer a expansão do meu cardíaco, ativar o meu frontal, que é onde realmente me dá uma abertura para eu compreender um pouco mais das coisas do divino aqui. E não é compreender pela mente, porque, mais uma vez, a mente ela é projetada para isso, gente, para manter a gente num estado de sobrevivência, num estado de, perigo, não vai. Então, ao longo da nossa vida, a gente foi se projetando, a gente foi crescendo, e o nosso ego, ele foi entendendo o quê? Eu preciso proteger a personalidade, a identidade que foi criada para essa criatura aí. Só que o ego, ele não precisa proteger a gente de nada, sabe por quê? Porque dentro de nós existem dois guardiões imensos, que é o nosso masculino e o nosso feminino. Eles nos protegem. A gente não precisa... Gente, é só você se conectar com eles que eles fazem o trabalho deles. Só que eles viraram forças conflitantes internas, porque quem que tá no comando? É a consciência maior? É o ego. Então aí eles ficam brigando entre si. Ao invés de eles estarem se amando, o masculino e o feminino, tá fazendo tuk-tuk lá internamente, né? Fazendo... O que eles estão fazendo? Eles estão brigando. Então, ao invés de eles nos protegerem, que eles são forças psíquicas para isso, para nos orientar, para nos guiar, o nosso yin yang, o nosso masculino e feminino, ele foi feito para isso, para conceder essa experiência numa alta vibração, para nos ajudar nesse processo, para guiar a gente para nossa alma. Só que existe esse conflito. Por quê? Porque eu não olho para a sombra, eu não olho para as coisas que me densificam. Eu não vou olhar porque eu sou um ser evoluído, mas não vai evoluir porque tem que olhar. Enquanto eu negar, vai crescer, vai ganhar forma. E aí? É dessa forma. E tudo isso, gente, acontece de forma inconsciente, tá? Tudo isso é de forma inconsciente. Não é assim, não tô fazendo nada, deixa eu brigar comigo aqui. Deixa eu arrumar uma treta aqui pra mim. Essa parte é importante vocês entenderem, tá? Desde cedo, a gente aprendeu lá com os nossos pais o que é aceitável e o que é inaceitável para o nosso ambiente, para a nossa vida. Então, por exemplo, uma criança, ela expressa raiva ou tristeza, ela vai ser punida ou ela vai ser ignorada. E aí ela aprende que essas emoções não são bem-vindas. Com o tempo, o que vai acontecer? Porque a gente sempre vai estar no condicionamento do ego. Com o tempo, a psique ela vai esconder essas partes para evitar rejeição, para manter a aceitação dos pais, dos amigos. Eu vou ser a filha boazinha. Nossa, minha mãe ela trabalha demais. Como que eu vou ser a pessoa que relaxo na vida? Não vou estar honrando essa mãe? E aí, por exemplo, eu posso até ganhar dinheiro, mas eu nunca vou usufruir desse dinheiro. Eu posso até fazer, sei lá, eu trabalho em casa, não trabalho fora, né? Eu sou dona de casa. O meu trabalho aqui é manter o ninho maravilhoso para o meu marido, para os meus filhos. Eu não vou dar valor para isso. Por quê? Porque a minha mãe foi aquela que ralou. Então,
Não vou dar valor, vou estar, eu não faço mais do que minha obrigação. Gente, eu própria, eu tinha isso dentro de mim. Muitas pessoas vinham falar assim pra mim, Ana, eu quero te agradecer por tudo que você faz, que não sei o quê. Aí lá dentro de mim eu pensava assim, cara, eu não faço mais do que a minha obrigação. E depois, trabalhando a rigidez em mim, eu parei pra pensar, eu falei assim, cara, mas eu preciso receber esse amor, essa gratidão dessa pessoa, porque como que eu não vou receber? Mas isso eram aspectos das minhas sombras. Por quê? Porque quando você é criança, o que você faz? O que você escuta? Ah, pai, fiz tal coisa. Não fez mais do que sua obrigação. Aí vem a criança, tudo. É ou não é? É isso. Imagina. Muitas das nossas sombras não são apenas emoções negativas, mas são, por exemplo, quando criança eu gostava de dançar. E aí eu venho de uma família de evangélico que fala assim: você não vai dançar, imagina, você não pode dançar. E aí a maior expressão que a minha alma ela poderia trazer para mim aqui, que é o dançar, que é o aprender a me posicionar. E aí? Olha só, eu escondi isso. Isso foi reprimido, virou uma sombra. Então, por exemplo, quando eu vejo mulheres dançando, eu olho e falo assim: nossa, que perca de tempo. Nossa, mas precisa ficar dançando? Aí o que que acontece? Eu vou julgar essas mulheres, porque na verdade eu queria estar vivendo isso. Tudo que você julga no outro, preste atenção se não é uma sombra sua. 99% é. Aquilo que você olha no outro e fala: nossa, coisa feia. Hum, São aspectos seus. Então, por exemplo, eu atendi uma querida e ela desenhava, né? Ela gostava muito de desenhar. E aí a mãe dela falava o que para ela, né? A mãe dela, essas mães que veio de família onde mulheres dava conta de tudo. Isso aí não, minha filha. Você não desenhar não. Você tem que trabalhar, né? A mãe dessa minha cliente era lavadeira. Então, assim, ela passava, a mão era toda calejada, gente, sabe? Machucada, de tanto que lavava roupa. E aí ela foi crescendo. Hoje eu acho que ela tá com quase 80 anos, uma senhora já. E ela fala assim, Ana, a minha vontade maior era de desenhar. Eu falo assim, você tem 80 anos, você tem muitos anos ainda pela frente, bora desenhar, meu amor. Aí ela se matriculou, ela falou assim, mas eu vou ter vergonha. Aí eu falei pra ela, isso aí, o que os outros vão pensar, é uma entidade. Deixa essa entidade com seus guardiões e vai fazer sua pintura, vai fazer aquilo que te agrada. Uma coisa que eu aprendi, principalmente acordando mais cedo, né? Olha para você ver que incrível. Ontem, na hora que eu fui deitar, eu fiz uma oração agradecendo a minha alma por ter me tocado. Esse projeto, gente, de estar aqui com vocês 5:30 da manhã, é algo que eu sempre tive vontade, mas eu sempre pensava assim, mas será que vai fazer diferença na vida das pessoas? Gente, olha isso, a gente tem teve um momento aqui na live que a gente teve quase 20 pessoas. Então, assim, de pouquinho em pouquinho a gente vai crescendo e as pessoas vão vindo receber doses de coisas, não para assustar, para amedrontar, mas para trazer entendimento para você. Então, ontem eu estava me abençoando por causa desse momento, de eu conseguir realizar isso hoje, de quantos anos eu não tô nessa lida maravilhosa e divina de acordar cedo para me priorizar, para eu não fazer as coisas com pressa. E quando eu comecei a me priorizar na vida, eu vou fazer uma live só para falar de rotina sagrada com vocês, tá? Porque isso realmente muda a nossa vida, mas vai ser num outro momento. Então, quando eu comecei a me priorizar, eu parei de acordar para servir ao outro, servir a minha empresa, servir aos meus clientes. Eu comecei a me servir primeiro. Eu comecei a ter tempo. Eu comecei a ter tempo. Você pensa só,
você acorda, a primeira coisa que você vai é fazer café para os outros, é cuidar da casa, é tudo para fora. Ah, mas eu moro na casa, mas é um estado fora. É sempre o externo. O que que você está mandando de vibração? O importante é o outro, eu não. Então o universo ele vai trazer para você mais demanda para você resolver do externo, do outro. Você nunca vai ter tempo de qualidade para você se priorizar. Vamos dizer que no meio... Cara, eu queria tanto fazer a unha hoje. Eu vou falar coisas de aspectos do nosso mundo feminino. Queria tanto fazer o cabelo hoje. Eu queria tanto, sei lá, fazer uma hidratação no cabelo hoje. E às vezes você não quer nem ir na rua. Você quer fazer em casa. Cara, acontece milhares de coisas. Você não vai fazer o cabelo. Você não vai fazer uma hidratação. Você não vai. Sabe por quê? Porque você acordou já priorizando o outro. Agora, você acorda lá, sei lá, 30 minutos antes e você decide se priorizar. Você vai arrumar 1, 2 horas no meio do seu dia, tranquilamente, para você fazer a hidratação no seu cabelo. Porque toda a sua estrutura interna, ela vai te entregar isso. Porque eles sabem que isso é especial para você e que você se prioriza. Qual é a mensagem que eu tô mandando para a vida? Eu me priorizo, então, por favor, me traga condições e mais situações para que eu possa me priorizar cada vez mais. Existem momentos do meu dia que eu entro em ócio. E aí, nesse momento do ócio, eu pego, eu sento, fecho os olhos e medito. Eu falo, pronto, esse é meu ócio. Acalmar, tranquilizar. Se eu tô recebendo dentro do meu dia, isso eu vou aproveitar. Como que eu não vou aproveitar? Uso para fazer uma contemplação. Por exemplo, hoje, agora de manhã, na hora que eu acordei, voltando, né? Ontem eu estava me abençoando por esse momento que eu iria ter com vocês. E aí, quando foi? Eu coloquei o relógio para despertar, né? Eu falei assim, vou colocar, porque vai que hoje eu não acordo, né? Eu perco a hora. Gente, antes do relógio despertar, eu já havia despertado. Porque ali você sabe que você tem um compromisso de amor, não é algo que você tá fazendo, porra, vou ter que acordar cedo para fazer live, que cacete. Não, gente, é um prazer estar aqui com vocês. É isso. Só que antes de eu estar aqui com vocês, eu me priorizei. Eu me abençoei, eu andei na casa, eu abençoei a casa toda. Aí eu sentei aqui nesse lugarzinho, na minha cozinha, né? Fiz um chá para eu beber, bebi esse chá, fiz a minha oração, fiz o meu mantra. E aí agora eu estou aqui com vocês. Só que tudo isso que eu estou fazendo aqui com vocês é para mim também. Eu também me sinto nutrida, porque tudo que eu falo para mim primeiro. Se cabe a você, pois bem, né? Fico feliz. Deixa eu ver aqui. Ana, você já assistiu o Efeito Sombra? Ele explica bem esse mecanismo, é bem bom para entender também. Não, eu nunca assisti. É seriado ou é filme? Fala para mim. Que aí eu já assisto e trago aqui para vocês também o entendimento. Olha que legal. Quando meu pai me negava algo, eu fazia charme para ele me dar. Você é uma era, né, minha irmã? Você. Porque quando fazia birra, ele me ignorava. O livro Milagre da Manhã fala sobre isso, nos priorizar. Exato. Tenho a impressão que os homens não percebem nossos feitos, mas quando você perceber os seus feitos, todas as outras pessoas vão te reconhecer. É assim que funciona. Enquanto você não reconhece o seu valor, o outro ele não vai reconhecer também. O outro ele vai ser espelho. Você vai atrair situações e pessoas para você perpetuar um padrão.
Que padrão é esse? De não reconhecimento. Porque lá na infância, seu pai ou sua mãe não te reconheceu. É dessa forma. A Thalita, eu também acordei antes para receber essa aula linda. Mas, gente, acordou e foi linda. Assim, eu tô linda, gente? Isso aqui é o filtro do Instagram. Só coloquei um brinquinho, eu não coloquei nem maquiagem hoje. Falei, mas botar maquiagem 5 horas da manhã não vai rolar. É uma. Ah! É um livro. Entendi. Ah, não, é um documentário. Me manda o link para eu assistir. Se tiver dúvida, vocês vão me colocando aí, tá? Vocês conseguem identificar em vocês sombras? Vocês conseguem olhar dentro de vocês hoje sombras que vocês falam assim: ah, isso aqui é uma sombra que eu tenho. As nossas crenças limitantes, gente, muitas das vezes elas servem como um catalisador para a gente criar virtude dentro da gente. Então, por exemplo, algumas pessoas chegam e falam assim: Ana, eu ganho dinheiro, mas esse dinheiro não fica comigo. Sempre acontece alguma coisa que eu preciso gastar esse dinheiro. É a questão do merecimento, né? Eu ganho dinheiro, esse dinheiro ele vai embora. Por quê? Porque em algum momento lá da crença, da minha infância, foi instalado um drivezinho de que eu não mereço esse dinheiro e usufruir desse dinheiro. Então, qual é a questão aqui? Eu criar um espaço dentro de mim para eu entender que eu posso usufruir da vida, eu posso usufruir. Esse dinheiro, ele tá aqui realmente para me trazer oportunidade de experiência. Mas muitas das pessoas usam o dinheiro como uma moeda para poder. Isso foge muito da nossa alma. E às vezes não é o aprendizado que você precisa ter. Então, as nossas sombras, elas não existem por maldade. Muito pelo contrário, elas são uma tentativa da nossa mente de manter a gente seguro. Mas, gente, a gente não tá na era de que eu preciso lutar com o leão todos os dias. Eu não preciso lutar com leão nenhum. Que leão que você precisa lutar na sua vida? Ah, meu chefe. Ele não é um leão. Ele é o seu chefe. E ele é do jeito que é com você para curar, para te ajudar a enxergar uma ferida que você tem. É dessa forma. Então, quando a gente vai ignorando essas coisas, a gente vai perdendo a mão, gente. A gente vai realmente entrando num estado de repetição e essa repetição ela tende a se perpetuar. Então, o primeiro passo é eu reconhecer a sombra em mim. Qual parte? Elas não são más, elas são feridas. É isso. Observa os gatilhos emocionais. Por que eu briguei com meu vizinho ontem? Por que aquilo que o meu marido falou para mim me desceu tão mal? Por quê? E uma coisa muito importante a sombra, ela funciona dessa forma. E isso é bem interessante eu falar para vocês. Todas as vezes que você decidir mudar algo na tua vida, quero terminar um relacionamento. A sombra ela vai dar cartada dela também. É a moeda que você tem que pagar, é lidar com a sombra. Ah, você quer terminar esse relacionamento tóxico? Mas você vai ter que lidar comigo antes. Porque se você não lidar comigo antes, você vai, na próxima vez, atrair um outro relacionamento tóxico. Você entende que a sombra ela não é ruim? Ela é uma forma de você se curar? Então você vai lá, termina o relacionamento. Aí o teu namorado, teu ex, teu marido, teu chicrete, ele vai chegar e vai falar: ah, mas por que você quer terminar comigo? Não faça isso. Vamos ter uma vida maravilhosa, linda nós dois. Ali é a tua sombra dando essa cartada para ver se você realmente está pronta para o próximo nível, que é o quê? Atrair um homem maravilhoso para tua vida, que não seja um tóxico. Ah, eu quero manifestar o emprego dos meus sonhos. Eu quero manifestar um emprego onde eu vou ganhar 30 mil reais por mês.
E aí você tem lá um monte de crença, um monte de sombra dentro de você. E aí, lá internamente, qual é a briga? Bom, se ela ganhar 30 mil reais, ela vai ter que trabalhar muito mais. Essa criatura já não tem tempo. Ela já não tem saúde mental e emocional. Para que ela vai querer 30 mil reais? Ela não tá dando conta nem de 5 mil. Aí é onde você vai lá fazer uma entrevista de emprego, mas a sua sombra vai lá e vai dar uma cartada também. Então, antes de você conseguir algo, a sua sombra ela vai fazer algo, que são os testes da nossa vida, para ver se você está pronto realmente. Então, você vai precisar lidar com essa sombra antes de manifestar o que você quer. Se você não lida com essa sombra, você vai estar na repetição de padrão. Você vai, por exemplo, igual a moça disse aqui, os homens, eles não aceitam os nossos feitos, né? Você só vai atrair homens assim para sua vida. Por quê? Porque você não tá olhando para sua sombra, que talvez seja lá o seu pai, que nunca te reconheceu quando criança. Porque o que a nossa criança quer, desde criança? Se sentir segura, amada, validada e protegida. Ela quer brincar, ela quer ser feliz. Se isso foi interrompido na nossa criança, é só trauma que a gente vai tendo ao longo da vida. É dessa forma. Então, ao invés da gente se julgar, a gente vai praticar o quê? O auto-amor. Eu aceito essa sombra como uma dor, como um potencial que eu não vivi. Teve uma vez uma cliente minha, ela chegou até mim, ela carregava um medo assim muito grande de olhar para a relação dela com o pai. Ela falava assim, não, eu sei que tem muita coisa, meu pai foi muito ausente durante a minha infância, e ela sentia que essa sombra, né, impedia que ela construísse relacionamentos saudáveis. Então ela sempre atraía homens que abandonavam ela emocionalmente. E isso fazia que ela acreditasse em quê? Que o problema era ela. Os homens fazem isso comigo porque eu sou o problema, eu não sou interessante o suficiente. Existe algo defeituoso em mim. Ela falava isso. Existe algum defeito em mim que o homem ele me abandona. Mas na verdade era o quê? Era o medo de olhar, de abrir essa porta com o pai. E ela falava, ai Ana, mas eu não sei o que eu vou encontrar aí. Eu falei, fique calma, a gente tem amparo. Porque a sombra ela não é um inimigo, gente. É uma coisa que a gente não viveu na integralidade. É um pedido de cura que pulsa dentro de nós. Então, ela não precisava lidar com isso com luta, mas com amor. E dentro do tratamento energético das emoções, né, que eu fiz com ela, a gente foi trazendo muito a ferida do quê? Do abandono, da rejeição, aquele pai que nunca estava ali. E ela foi compreendendo que esse masculino que ela estava trocando com o mundo não é um masculino curado, sadio, era o masculino do pai. Só que o pai, ele é o primeiro espelho do nosso masculino, assim como a mãe é o primeiro espelho do nosso feminino. Só que não é o nosso masculino, é um espelho para ativar algo em nós. Então, quando você começa a entender isso, você vai evocando o seu masculino e não o do seu pai. E quando você evoca o seu masculino, ele não vai permitir que você arrume relacionamentos tóxicos. Por isso que a gente precisa fazer, gente, terapia dependendo de como tá a vida. Se você aí que tá me assistindo, que né, vai me assistir no gravado, se você passa por situações assim, vem falar comigo, me manda um direct, eu vou fazer uma sessão com você de diagnóstico, é uma sessão gratuita, essa de diagnóstico, para a gente tentar entender o contexto que você está na tua vida e eu poder te direcionar, ou para uma terapia, ou para alguma outra coisa. Mas o que não pode é você permitir que as suas sombras não sejam olhadas. Então pode me mandar uma mensagem lá no meu direct, que a gente faz essa sessão, a gente olha para isso com muito amor, tá?
Então, depois de muitas sessões com essa minha cliente, depois de muito entendimento do que ela estava passando, que essas feridas emocionais que ela tinha com esses relacionamentos eram frutos desse relacionamento com o pai, qual que foi o resultado? Amor próprio. Ela criou, de fato, um amor próprio na vida dela. E ela falava, eu nunca experienciei isso, Ana. É como se eu fosse rainha do meu mundo. E eu falava assim, mas você é rainha do seu mundo. Você só não conseguia se encontrar, sentar no seu trono. Mas você sempre foi. Então ela começou a estabelecer limite. E aí quando você começa a estabelecer limite, as suas relações, elas passam a ser saudáveis. Ao invés do lugar, por exemplo, ela era abandonada emocionalmente por todos os homens. Ela começou a atrair e manifestar homens na vida dela que queriam a presença dela. E aquilo para ela era muito novo. E aí, qual outro aprendizado, né, que ela teve que ter? Porque o tempo todo ela queria estar ali à disposição. Ah, ele me quer, então eu quero também. Eu, não, minha filha, calma. Vamos lapidar esse seu passe aí, né? Não é assim também. Porque senão o negócio desanda. Mas o que foi mais importante foi ela reconstruiu o relacionamento dela com ela. Isso, gente, para uma mulher. Você é mulher, me diga. Diga para mim, é ou não é? Quando você restabelece o seu relacionamento com você, como que as coisas, né, funcionam muito melhor. Como que a nossa vida muda. Teve um outro caso, essa foi de uma empresária, ela chegou até mim e ela me procurou porque ela já tinha tido 2 falências de 2 empresas dela. E ela falava assim, eu não consigo mais empreender, eu tenho medo. Não importa o que eu faça, parece que tudo que eu faço dá errado. Ela perdeu a confiança nela. E ela falava assim, antes eu tinha muita mais coragem, agora depois dessas 2 falências, eu não tenho, acabou a confiança. Eu tenho medo demais de fracassar de novo. Ali tinha uma sombra. Era o quê? A vergonha de falhar. O medo do fracasso. Ela tinha medo de falhar e ser julgada. Como que ela curou isso? Fracassando 2 vezes, falindo 2 vezes, para que ela aprendesse a foda-se. Pode me julgar, tô nem aí. Foi a forma que a vida trouxe para ela, foi a crise, a grande crise da vida dela, foi essas 2 falências, para ela aprender que o medo de ser julgada é uma entidade oculta que diz respeito ao outro, não diz respeito a mim. Eu tô dando o meu melhor aqui, eu tô fazendo o que eu posso e olha que é muito. Isso aconteceu, gente, né, na vida dela, essa vergonha de falhar foi porque ela tinha 3 irmãs. E aí ela havia repetido de ano na escola e as irmãs falavam assim, você é a burra. Judiaira, gente. A gente passa cada coisa, a gente acha que não causa trauma, né? Porra! E as irmãs falavam assim pra ela, tu é a burra da família. E aí ela não repetiu uma vez, não, ela repetiu várias na escola. E ela era ridicularizada pelas irmãs. E aí na adolescência, teve um namoradinho dela que largou, né, vamos dizer assim, ela para ficar com a CDF da sala. Ela falava assim, a menina era uma nerd, Ana. Ele preferiu ficar com ela. O sentimento de fracasso dessa criatura, gente, era muito grande. Ela tinha medo. E aí as irmãs, porque né, ela era mais nova, então as irmãs montavam nela, zoava e via que ela entrava nessa pilha, aí é que as coisas aconteciam mesmo. Então essa vergonha fazia ela esconder a autenticidade dela. E aí ela manifestou essas 2 falências para ela poder curar essa parte nela, que é o medo de ser julgada, de falhar, de errar. Então, a gente primeiro de tudo a gente precisou trabalhar o que? A vergonha. A vergonha, gente, na escala
na escala vibracional, a vergonha, ela é uma energia paralisante, de anulação. Ela estava com vergonha porque ela já tinha falido 2 vezes. E olha que louco, ela não queria contar para a família a última falência dela. Ela se endividou pra caramba. Quando ela chegou para fazer tratamento comigo, ela falou assim: Ana, eu posso te pagar em 12 vezes? Eu falei: pode, você pode pagar pelo cartão. Ela falou assim: porque eu tô falida. Eu tô devendo no banco por causa dessa minha falência. Eu não tenho coragem de contar para minha família, porque eles vão me julgar de novo. Gente, a primeira coisa que a gente trabalhou nela foi a vergonha. Porque a vergonha é o quê? Ela é um estado de anulação. Eu nem faço nada, porque eu tenho vergonha. É uma das últimas na escala de vibração. Então, depois que a gente começou a trabalhar essa vergonha que deixava ela presa no tempo, né? A gente começou a liberar isso. E a gente começou a fazer um tratamento energético, né? Para mudar ali a vibração daquelas memórias que ela tinha, trazendo à tona, fazendo hipnoterapia, né? Hipnoterapia, gente, é você ir lá nesses estados de dor e você acolher. E você transmutar isso, você trazer um estado do quê? De mudança. Aonde tem desvalor, a gente coloca valor. Aonde tem sombra, a gente injeta luz. Então, cada emoção que ela ia trazendo, a gente ia tratando de forma vibracional. Porque é dessa forma que a gente consegue mudar muita coisa. Então, com o tempo, né, ela não mudou, ela não recuperou só a confiança dela, mas ela decidiu abrir um novo negócio. E olha que interessante. Ela abriu um novo negócio, sabe com quem? Com as irmãs. Quando ela me contou isso, eu falei, eu não tô acreditando. Ela falou assim, abri, contei para elas. E assim, a veia dela, o dom dela tá em empreender. Ela gosta de estar com as pessoas. Ela tem uma coisa comercial muito grande. É a paixão dela. E as irmãs, por si, queriam trabalhar ali com as coisas, né, que elas trabalhavam. Então, elas abriram um negócio juntas. Você entende que quando você vai curando esses aspectos em você, você vai se abrindo para o novo, você vai se abrindo para coisas maravilhosas? Só que, gente, a sombra é isso. Para eu dar uma cartada, a sombra vai dar outra. E aí eu preciso pagar o preço. A mulher hoje, ela não quer pagar o preço. E aí é que funhanha tudo. Eu quero... Vou contar o caso. Escuta isso. Vou contar um caso para vocês. Eu tenho uma cliente, eu ainda faço sessão com ela. Ela morava na Zona Sul, lá no Rio, e ela falava assim, ai, Ana, eu quero sair daqui, eu quero construir um lugar. Eu quero ter minhas plantinhas, né? Eu quero morar num sítio, numa chácara, em algum lugar que eu tenha contato com a terra. E assim, ela já, sei lá, ela tava com... Hoje ela tá com 57. Quando ela chegou até mim, ela tinha, sei lá, 53, 54, eu não me lembro. E ela falava assim, porque eu vou chegar até os 60 anos e eu vou estar aqui nesse enredo do Rio e eu não aguento mais esse caos. E eu quero conquistar um lugar para eu morar longe desse agito. Eu quero me tranquilizar. Meus filhos já estão criados, já tá tudo na faculdade, tem filho que já casou. Então ela queria. Só que, qual era a questão ali? Ela queria comprar uma casa, gente, queria ter uma demanda dela. Então ela foi visitar uma tia e essa tia morava em Petrópolis. E essa tia morava numa zona ali de Petrópolis, vamos dizer, rural. Então ela viu o trabalhão que a tia tinha, né? A tia acordava, cuidava da horta, a casa era grande, mas a tia ali também morava com crianças, netos, enfim, né? Então era uma casa grande que demandava uma energia, demandava uma ação. E ela olhava para aquilo e naquele momento da vida dela,
ela ainda estava brigada com o Senhor tempo. Ela não tinha tempo para fazer tudo o que ela queria. Ela sempre desmarcava a sessão comigo. Ai, Ana, aconteceu uns enrolos aqui. Eu falava, não vai desmarcar. Ela, ai, Ana, eu falei, para com isso, você tem que se priorizar. Se você não se priorizar, como que vai ser? Porque era o chefe que queria, não sei o que lá, não sei das quantas, e ela trabalhava home office. Então, assim, eu falava para ela, pede para entregar essa demanda depois. Vamos cuidar de você. E aí eu chamava ela na chincha, né? Porque senão ela não iria fazer nunca. Era já uma resistência dela, porque ela dava cartada de querer fazer a terapia, de querer mudar, mas a sombra também dava. Não vou mexer com isso não, né? Então, qual era o mecanismo ali na cabeça dela? Se eu comprar essa chácara, esse sítio para eu viver aqui, eu vou ter uma demanda que eu não tenho tempo para lidar, eu não tenho tempo para cuidar disso. Então, gente, ela todo mês que ela falava assim, não, agora eu vou ter a entrada para dar. Acontecia alguma coisa e ela não tinha a entrada para dar. Então, às vezes a gente quer coisas que a gente não está preparado. Quantas vezes, gente? Eu penso assim, eu falo, né? Espiritualidade, eu acho que se não aconteceu ainda, porque eu não tô preparada, né? Imagina eu estar preparada, coitado. São vários caminhos que eu tenho que seguir aqui, coisas que eu tenho que criar dentro de mim, espaço que eu tenho que criar dentro de mim, às vezes para eu querer, para eu conseguir materializar aquilo. Então, muitas pessoas, por exemplo, falam assim: eu sou extremamente desorganizada. Eu não consigo ser uma pessoa planejada, né, com agenda, eu não consigo. E aí a pessoa fala assim pra mim, mas eu queria tanto abrir um negócio, eu queria tanto começar a atender pessoas, a, sei lá, ser terapeuta, só que como que eu vou sair do emprego CLT, que me demanda ali um horário de X horas a X horas, e vou para um negócio onde eu dependo unicamente de mim? A pessoa não vai, gente. Por que não vai? Porque o mecanismo rodando ali já vai negar. Ela vai até querer. Mas a sombra vai vir e vai dar uma cartada também. E aí a pessoa não consegue pagar o preço de resolver aquilo. E muitas das vezes a gente vai precisar de ajuda para isso. Então, se você que está aqui me assistindo sente que você precisa iniciar um processo de tratamento, de terapia, me manda uma mensagem no particular. Eu tenho uma sessão que ela é gratuita, uma sessão de diagnóstico, para a gente ver, né? Se é uma hipnoterapia que você vai precisar, se é um tratamento que você vai precisar, se é uma mentoria. Às vezes o que você precisa é de uma mentoria. O que é uma mentoria? Direcionamento. Às vezes o que você precisa é tratamento. A gente vai precisar tratar os seus níveis. E eu tenho também, gente, agora, em dezembro, a gente vai começar em grupo o grupoterapia. O grupoterapia, a gente vai trabalhar em todos os níveis energéticos da mulher. O emocional, as polaridades. A gente vai trabalhar a sustentação de um campo de mudança. Por que muitas pessoas sabem milhares de teorias, milhares de coisas, mas não colocam em prática, não consegue sustentar o campo. Até começa, mas desanda no meio. Não consegue sustentar, porque precisa sustentar um campo. E esse campo requer o quê? Disciplina. Requer disciplina. Me manda uma mensagem, amada, Deb, me manda uma mensagem no particular que a gente marca a tua sessão, tá? Dúvidas, meu povo? O que mais que vocês querem? Às vezes o que eu preciso... Tu é muito boba, Claudinha, olha isso. Às vezes o que eu preciso é exorcismo energético. Vou preencher esse formulário. Você não precisa nada disso, ô bobona. Exorcismo energético é ótimo. Eu fiz terapia e me curei de muitas feridas. Gente, eu faço terapia.
Como que eu vou atender vocês? Como que eu vou dar aula para vocês sobre cura energética, cura do feminino, se eu não cuido de mim? Se eu não sustento um campo de mudança em mim? Nossa, eu seria louca. Louca. Por quê? Porque a gente sempre vai atrair clientes em ressonância com a gente. Se eu não me trato, eu sempre vou atrair. Isso que eu vou falar para vocês é extremamente importante, ó, presta atenção nessa parte. O terapeuta, o médico, né, o professor, ele, quando ele se denomina isso, ele cai num campo de autoridade. Então você vai ver muitas vezes as pessoas, terapeuta falando assim, médico, né? O médico ele vai falar assim, ó, você precisa tomar paracetamol, dipirona, não sei o que lá. Ele tá te mandando fazer aquilo, né? Ele tá ali como médico autoridade. O terapeuta, se ele se coloca nessa autoridade, você vai atrair pessoas para sua vida dependentes emocionais de você, ou seja, você vai atrair para sua vida pessoas que não conseguem realizar a cura em si e acham que você vai curar essas pessoas. E muitas dessas pessoas, elas vão vir até você pedintes, ou seja, elas não vão conseguir te pagar direito. Como que eu sei disso? Porque eu passei por isso. Então eu fui saindo desse campo de autoridade. Eu tô aqui com vocês de igual para igual. É óbvio que tem coisa que a gente vai realizando, a gente vai entregando a informação. Mas eu não tô aqui para falar para você tome dipirona, paracetamol. Eu tô aqui para te mostrar o quê? Ó, existe um caminho que eu faço esse caminho, ele é legal. Vai doer, mas ele é legal, porque ele te leva para um estado de consciência diferente. Quer vir comigo? Quero. Então, ótimo. Se não, tô aqui para abrir caminho para você? Claro. O que é esse abrir caminho para você? É te ajudar a clarear coisas. Aquilo que tá muito nebuloso, porque a gente tem névoa, a gente fica dentro de uma névoa. E essa névoa, ela vai ficando cada vez maior porque a gente vai se acoplando com o coletivo. E o coletivo é o quê? O coletivo é adoecido, adormecido. A galera tá capotada, gente. Tem gente que acorda 10 horas da manhã embotado. E aí? Tem gente que acorda e vai dormir embotado. Não entende que a vida é além dessa matéria, que é muito importante. A matéria é muito importante. Se eu estou aqui encarnado, eu agradeço a minha alma, que me trouxe essa possibilidade do quê? De cura, de expansão, de eu olhar para as tendências negativas que eu carrego e dissipar, de limpar os meus canais, os fluidos do meu corpo, para que, né, a minha energia possa subir e descer tranquilamente, para que eu possa, enfim, é isso. Dúvidas? O que mais, meu povo? Gostaram da nossa live matinal? Ah, sabe o que eu vou fazer? Eu vou colocar a caixinha. Gente, eu tenho um grupo no WhatsApp. O grupo ele se chama Propósito e Espiritualidade. Ali eu vou dar uma aula, né, para vocês sobre, ó, presta atenção nessa parte, essa parte é legal. Existe um método que chama 369. Esse método, ele me ajudou a manifestar muita coisa na minha vida, tá? Esse método, quando a gente começa a atuar nele antes da virada do ano, a gente potencializa. Então eu vou ensinar numa aula vocês a atuar dentro desse método, é a coisa mais simples e funciona. Gente, é simples e funciona. Mas você vai precisar fazer, né? Você vai precisar ter ação. E não é nada que você vai ter que tacar tambor, dançar na chuva, não é nada disso. Mas você vai ter que ter um momento ali do teu dia para você fazer. Então lá no meu grupo, esse grupo Propósito e Espiritualidade,
eu vou chamar a galera para um Zoom, né? É uma aula no particular, que aí eu vou, é gratuito, tá, gente? Vou deixar nos stories o link para você participar do grupo. E aí eu vou ensinar para vocês esse método, para vocês manifestarem coisas lindas na vida de vocês, porque, gente, ô mulherada, vocês merecem viver uma vida boa? Merece não? Não merece? Já quero esse link do grupo, vou te dar, meu amor. Te chamei no direct, vou te responder. Fico muito feliz, meus amores. Quarta-feira que vem, a gente vai estar junto novamente. Gente, deixa eu ver aqui. Quarta-feira, ó, o Natal vai ser no dia 25, quarta-feira. Vamos ver quem vão ser os fortes que vão estar comigo. Natal, ai, gente, todo mundo com o cu cheio de rabanada. Vamos ver quem vai estar online aqui comigo, 5h30 da manhã. Vamos ver. Vai ter 5 pessoas. Isso se tiver, né? Mas tô brincando, vai, quem sabe. Gente, um beijo pra você, minhas riquezas. Fiquem bem, na paz, na luz, no amor. E contem comigo, gente, tá? Eu falo isso pras minhas meninas, né? Eu dou aula pra mulheres toda segunda-feira. Eu falo pra elas, por que vocês ficam sofrendo sozinha, cara? Vocês têm um grupo aqui comigo, por que não fala o que tá passando? Por que não conta aqui? Tem que falar. A Maria Clara, estarei, é isso aí. Não fica, gente, sofrendo sozinha. Para com isso. A gente tá aqui para se ajudar. Essa energia da mulher, gente, foi tão corrompida que olha que interessante. Antes todas as mulheres se juntavam para se ajudar. Vamos dizer, todo mundo morava em sítio, fazenda, e aí sabia que a Ana Paula ia parir um filho. Ia todo mundo da redondeza, a mulherada toda da redondeza, ia lá ajudar essa mulher a parir. Ficava lá na casa da mulher uma semana ajudando com as demandas de casa. Era assim, gente. Hoje, eu sei que, por exemplo, a Sinara que tá aqui, tá precisando de ajuda. O problema é da Sinara, tô nem aí. Sinara que se vire. Gente, já foi essa época da gente achar que a gente precisa dar conta de tudo sozinha. A gente não precisa dar conta de tudo sozinha, tá? Não precisa. A gente tem ajuda no mundo. E a gente precisa ter humildade para pedir ajuda. Fechou? Uma boa quarta-feira para vocês. Fiquem bem na paz, na luz, no amor.